Bom dia. Now you know my Portuguese. Agora sabem o meu português. The extent. It's good to be with you today. É bom estar convosco nesta manhã. I've been asking Pedro if I could come for years, and he finally said yes. Tenho andado a perguntar ao Pedro se eu posso vir há anos e ele finalmente disse que sim. No, that's not true. Não é verdade. But I have had a desire to come to Portugal Mas eu tenho for tido quite a few vontade years. para vir para Portugal há alguns anos. And I'll explain that in a little bit, but it's just a joy to be with you. E já vou explicar isso daqui a momentos, mas é muito bom estar convosco. And to have custard tarts in the place of custard tarts. E poder comer pastéis de Belém no sítio dos pastéis de Belém. Yeah, I tell you, my wife and I enjoy those on a regular basis at home, but they're best here. Eu e a minha esposa gostamos muito lá em casa, mas aqui são os melhores. Yeah. So, yeah, I've had the privilege the last almost 20 years to work with pastors around the world. Tenho tido o privilégio, nos últimos 20 anos, de trabalhar com pastores à volta do mundo. I met your pastor in Brazil many years ago. Conheci o vosso pastor no Brasil há alguns anos. And so it's an exciting day to be here with you. Então sinto-me contente e alegre por poder estar convosco hoje. And we're going to look at Paul's prayer in the beginning of Philippians. E vamos olhar para a oração de Paulo no início de Filipenses. And so I'm going to ask Pedro if he would read the first 11 verses, Philippians 1 through 11. Pedir para o Pedro ler os primeiros 11 versículos. And we'll jump into this prayer with Paul. E depois vamos entrar então nesta oração com Paulo. You read it in Portuguese. Então, Filipenses, capítulo 1, de 1 a 11. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amen. Let's pray. Vamos orar. Father, we thank you for your word today. Pai, nós agradecemos pela tua palavra hoje. We thank you that you have communicated to our hearts so that we might love you more through your word. Agradecemos por tu comunicaste aos nossos corações para nós ouvirmos a tua palavra. I pray that you would open your word to our hearts, Lord, Eu oro para que tu abras a tua palavra aos nossos corações, Senhor. and that you would open our hearts to your word. E abras os nossos corações à tua palavra. Help us to see the wondrous, glorious gospel of Jesus here. Ajuda-nos a ver o evangelho glorioso e maravilhoso de Cristo. I pray in your son's name. Amen. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Philippians is a letter that is commonly misunderstood. Filipenses é uma carta que é muitas vezes mal entendida. As a young man, I was always reading and told that it was all about joy. Na minha juventude, muitas vezes foi-me dito que era sobre alegria. And joy certainly is a major thought, E alegria, realmente, é um pensamento importante na carta. but so is unity. Mas through the também book a as união. well. Joy is not the main thought. Alegria não é o tema principal. Look at verse 5. Vamos olhar para o versículo 5. Notice the reason Paul expresses joy. Vejam a razão por que Paulo expressa essa alegria. He says, because of your partnership in the gospel from the first day till now. Ele diz, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. In other words, partnership in the gospel is what brings Paul joy. Em outras palavras, esta cooperação no Evangelho é o que traz a alegria a Paulo. This partnership inspires Paul's prayer. Esta cooperação inspira a oração de Paulo. It's the thought that continues all the way through the letter. É o pensamento que continua toda a carta. In fact, if we were studying the letter as a whole,
Porque realmente, se estudarmos a carta como um todo, we would see how Paul moves on to talk about the mindset of the gospel. nós vemos como Paulo começa a falar sobre o pensamento e a perspectiva da mente sobre o Evangelho. He encourages this church to find strength in gospel partnerships. Ele encoraja a igreja a encontrar força nestas parcerias à volta do He Evangelho. explains how to maintain the unity of gospel Explica partnerships. como manter a unidade nestas parcerias do Evangelho. He talks about honoring and promoting partners in their work. Ele fala de promover honra, promover esta cooperação no trabalho. Protecting the gospel message from distortion. Proteger a mensagem do Evangelho de distorções. Helping gospel partners whose hearts have become divided. Ajudar parceiros no Evangelho que os seus corações estão divididos. And he ends with thankfulness for the sacrificial supply of gospel partners for the needs of gospel workers. Ele acaba com a ação de graças destes parceiros e a necessidade de mais parceiros para partilhar o Evangelho. From the opening prayer to the closing farewell, Paul's thought is about partnering in the gospel. Desde a primeira oração, na abertura, até às saudações finais, todo o tema é sobre comunhão e cooperação. He wants this church to know the joy it brings him. Ele quer que esta igreja perceba a alegria que isto traz a Paulo. He wants them to know the joy they can have by promoting and protecting, Ele quer que eles entendam esta alegria de promover e proteger, by preserving and providing for gospel partners in the ministry. preservar e ter estas parcerias do Evangelho no ministério do Evangelho. And so I thought this would be a good letter to think about on my first trip to Portugal. Então eu pensei que isto seria uma boa carta de pensar e partilhar na minha primeira viagem a Portugal. Why? Porquê? Because gospel partnership is what brought me here. Porque esta cooperação no Evangelho foi o que me trouxe aqui. My first contact with gospel ministry in Portugal began in 2008 in Brazil. O meu primeiro contacto com esta cooperação no Evangelho em Portugal começou em 2008, no Brasil. That's when I started working with a group of 12 pastors who would be foundational for the work called Prega Palavra. Foi quando eu comecei a trabalhar com um grupo de 12 pastores que foram fundamentais e muito importantes na fundação deste Prega a Palavra. Are you familiar with Prega Palavra? Vocês conhecem Prega a Palavra? Everybody is? You're right here. They've trained over 17,500 pastors in the last 15 years. Nos últimos 15 anos, eles já treinaram mais de 17,500. 17.500 pastores. That's a lot of pastors. That's a lot São of muitos work. pastores. They've moved on to go to 4 more international countries, one of them being Portugal. Já foram para mais 4 países internacionais, um deles sendo Portugal. They're an international ministry as large as the ministry I am a part of É now. um ministério internacional e tão grande como o ministério que eu sou parte And agora. it all started with 12 E pastors. começou com 12 pastores. It's been such a joy to see that happen. Tem sido uma alegria ver isso acontecer. It all happened through partnership in gospel ministry. E isso aconteceu através da cooperação no ministério do And Evangelho. I get to work around the world E eu posso trabalhar à volta do mundo and see God launch these partnerships around the e world. ver Deus a lançar estas parcerias à volta do mundo. Last month, I was with a man named Aaron in the Philippines. O mês passado eu estive com um homem chamado Aaron nas Filipinas. Aaron followed Pedro in an internship at Hayward's Heath in the UK. O Aaron foi a seguir ao Pedro no estágio lá em Hayward Heath. Yes, yeah, you were there. Now he's there. Pedro's going there with his family this weekend. Tu estiveste lá e agora o Pedro vai estar lá com a família dele. And they're one of our partners. E são um dos nossos parceiros. It's a joy to come here and see all that. É uma alegria vir aqui e ver tudo isto. And I'll tell you, to see this happen brings more joy to my heart than you could ever imagine. E eu digo-vos que, em verdade, ver isto acontecer traz-me mais alegria do que qualquer coisa que eu consiga. And we're training pastors here this week. E nós vamos treinar pastores aqui esta semana. I pray that this would grow into a larger partnership. E eu oro que isto cresça, isto torne uma parceria maior. You know, we sit in a small church E nós sentamos numa igreja pequena and we say, could we ever have a large impact? e nós perguntamos, será que podemos ter um impacto grande? Yes, you can. Sim, nós podemos. Yes, you can. Sim, podem. Through gospel partnerships. Através das cooperações. no Isn't that Evangelho. exciting? Não é Yes. algo que nos I find entusiasma? it exciting, and that's what
I've been involved in for a long time. Entusiasma-me a mim e é algo que eu tenho estado envolvido há algum tempo. So I thought it would be good to just consider Paul's prayer about partnership Então, eu as acho- we come together this morning. Então eu acho que seria bom nós olharmos para esta parceria de Paulo no I Evangelho hope this- enquanto nos juntamos aqui esta manhã. I'm sorry, I hope this prayer guides the pastor's heart this week. Eu espero que esta oração guie o coração dos pastores durante esta semana. And I hope this prayer will always be the tone in our hearts as we remember each other. E eu through the espero years. que esta oração seja o tom nos nossos corações ao nós lembramos nestas parcerias ao longo dos anos. I want to give you three thoughts from this prayer. Eu quero vos deixar com 3 pensamentos sobre esta oração. The first thought is joyful gratitude, O primeiro é uma gratidão alegre. verses 3 through 5. Versículos 3 a 5. Lasting confidence. É uma confiança longa, duradoura. Confiança longa. Confiança longa. I like that. Eu gosto disso. Confiança longa. Verses 6 through 8. Versículos 6 a 8. And then loving discernment E discernimento amoroso. in verses 9 through 11. Versículos 9 até 11. Now, before we get there, I want to set the scene a little bit. E antes de chegarmos lá, eu quero dar-vos o pano de fundo. I want to fill in the backdrop of this letter. Então, deixar-vos com o contexto desta I carta. want to start with the death of Jesus. Quero começar com a morte de Jesus. Because when Jesus died to pay the penalties of our sin and purchase our redemption, Porque quando Jesus morreu para pagar o custo do nosso pecado e dar-nos, comprar a nossa redenção, he fulfilled that age-long promise to Abraham ele cumpriu aquela promessa para Abraão, that through Abraham's seed, all the families of the earth would be blessed. que através da semente de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. And I don't know if you remember Acts, the apostles marveled and rejoiced as Jews and Gentiles gathered together through the preaching of the gospel. E não sei se vocês se lembram de Atos, mas os apóstolos, eles estavam maravilhados e muito alegres porque judeus e gentios podiam se juntar através da pregação do Evangelho. The apostles labored hard to stand against long-held prejudices. Eles trabalharam muito para poderem superar esses prejudícios, esses preconceitos que havia entre os judeus e gentios. Prejudices which threatened to divide the church in the book of Acts. Conceitos que ameaçavam dividir a igreja no livro de Atos. When Paul penned this letter to his dear friends, Quando Paulo escreveu esta carta aos seus amigos queridos, he was in Roman custody, having escaped a furor of Jews against him. ele estava na prisão em Roma, tendo escapado dos judeus que andavam atrás dele. They held an intolerance against his gospel. Eles tinham intolerância contra o evangelho que Paulo pregava. Thousands of believers in Jerusalem had been convinced that he was wrong. Milhares de crentes na Judeia, desculpem, estavam convencidos de que Paulo estava errado. That's at the end of Acts. Isto foi no final de Atos. They wanted him to be stopped, Eles queriam que ele fosse parado and they wanted his gospel silenced. e queriam que o seu evangelho fosse silenciado. Remember, they trumped up charges against Paul and had him arrested. Eles foram contra Paulo e queriam que ele fosse preso e conseguiram. They plotted to take his life. Eles tentaram tirar-lhe a vida. He had to appeal to Caesar to save his skin. Ele teve de apelar a César para se salvar. Now, Paul wasn't as concerned about his own life Ele não estava muito preocupado com a vida dele as he was about the gospel that he preached. quanto estava sobre o evangelho que ele pregava. There were threats to the gospel. Haviam ameaças contra o evangelho. These Jews wanted to distort the good news of the new covenant. Estes judeus queriam distorcer as boas novas da nova aliança. How can you distort the good news of the new covenant? E como é que se distorce essas boas novas da nova aliança? They wanted to bring it back under the old covenant. Eles queriam voltar a trazer para baixo do velho. They wanted to shackle Gentiles back to the old customs of Judaism. Eles queriam pôr laços à volta dos gentios para voltarem para baixo da lei judaica. And you can read about that in the entire New Testament. About 50% deals with this issue. E quase 50% do Novo Testamento fala sobre este problema. There was one church that had a long-standing fellowship with Paul. Havia uma igreja que tinha uma parceria, uma cooperação longa com Paulo.
the church of Philippi. a igreja de Filipenses. They were in partnership with him in gospel ministry. Eles estavam em cooperação no Evangelho e no ministério do Evangelho. They believed what he believed. Eles acreditavam no que ele acreditava. They supported what he was doing. Eles ajudavam o que Paulo fazia. And he writes to encourage them to continue on in that same heart and spirit. E ele escreve para os encorajar a continuar nesse mesmo coração e espírito. He may be imprisoned in Rome, but the gospel certainly is not, he says. Ele podia estar preso em Roma, mas ele dizia que o Evangelho certamente não estava. It continues to go forth in the middle of opposition. Continuava a ir adiante, mesmo com oposição. It's even proclaimed by those whose motives aren't pure. E é proclamado mesmo por aqueles que os seus motivos não eram puros. But as we'll see in a minute, Paul could rejoice even in that. E como vamos ver daqui a alguns minutos, Paulo sentia alegria mesmo nisso. Look at verses 3 through 5. He begins with joyful gratitude. Vamos olhar então dos versículos 3 a 5. Ele começa com esta gratidão alegre. Look at how this is structured. I thank my God in all my remembrance of you, always in every prayer of mine, making all my prayer with joy because of your partnership. Então, vamos ver como isto está estruturado. Ele começa: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação. Do you guys have the term gushy when you talk about loving emotions? Vocês têm o termo que sai, que está sempre a jorrar, quando falam das vossas emoções? You don't have the term gushy. No. Somebody that's just is overboard, they're just kind of way over the top. É alguém que está expressing. sempre acima do limite, está sempre a What- sair emoção. What word would you use? Que palavra é que vocês usariam? Exagerado. Oh, it's normal? It's just, over the top. Over the top, yeah. I've never thought of Paul as being over the top emotionally. Eu nunca pensei que Paulo seria exagerado emocionalmente. I mean, think of Romans, Vamos pensar nos right? Romanos, Think of Corinthians, think of Galatians. Coríntios, Gálatas. You don't think of him over the top being emotional. Você não pensa que ele estava exageradamente emotivo. But this verse is enough to change my mind. Mas este versículo é suficiente para mudar a minha opinião. I mean, why is it he's using superlative after superlative to express his love? Por que é que ele está a usar superlativos para expressar o seu amor? Do you see it there? I mean, doesn't Sim, it bem. seem over the top to you? Não parece um pouquinho exagerado? Always, with every prayer, always with joy. Sempre com oração. Efusivo. Isso, the word he was trying to, it's something efusivo. Okay, so, yeah. Mas, então, esta expressão de sempre, com todas as orações, lembrando de vocês. Então, We're on esta the same palavra. page? Estamos na mesma página? We're on the same page? It's kind of weird. We see it in verse 5. Mas vemos no versículo 5. He's so over the top because of your fellowship or partnership in the gospel from the first day until Está now. tão alegre por causa da cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Now here's something interesting. E está aqui alguma coisa interessante. The ancient word koinonia is Então- most often translated fellowship in Christian circles today. Esta palavra anciã, koinonia, é muitas vezes traduzida como comunhão no dia de hoje. If we gather as a church for a meal, we call that fellowship. Do you guys call that fellowship? Se nós nos juntamos como igreja para uma refeição, chamamos comunhão. If we meet another believer for coffee in the morning, we call that fellowship. Se estamos com outro cristão para café de manhã, chamamos comunhão. For some reason, if a non-believer joins us, we just call it conversation. Mas por alguma razão, se algum não crente se junta, é uma conversa. It's only fellowship if it's just us believers. Só é comunhão se for entre crentes. But that's not the idea in the original time of this letter. Mas essa não é a ideia no tempo original desta carta. For the early church, koinonia had a different sense. Para a igreja, no primeiro século, a palavra koinonia tem sentido It diferente. came from the world of commerce. Vinha do mundo do comércio. If James and John decided to go back to their nets and they invited Peter to join a boat and go fishing again, Então, se Tiago e João decidissem voltar às redes e convidassem Pedro para se juntar a eles, they would enter into a koinonia or a partnership. então eles entrariam numa koinonia ou numa parceria. What brings a partnership together O que traz uma parceria
para a união, what keeps a partnership e o together que a mantém unida is a united purpose with a shared vision é um propósito unido com uma visão comum for a combined effort in a mutual activity. para um esforço conjunto para uma atividade. I'm going to give you those 4 pieces again. Então, eu vou-vos dar essas 4: A united purpose, um propósito unido, shared vision uma visão partilhada for a combined effort para um esforço conjunto in a mutual activity. para uma atividade mútua. We have a common purpose, Nós temos um propósito em comum, common vision. uma visão em comum. We're doing the same work Estamos a together. fazer o mesmo trabalho juntos. That's partnership. Isso é parceria. And united purpose, shared vision, combined effort, mutual activity, which brought the church into a partnership with Paul, was gospel ministry. E o que trouxe estas 4 coisas na igreja em Filipos foi esta cooperação no Evangelho. Remember how this all started? Vocês lembram-se como isto começou? When the first convert, Lydia, Quando a primeira convertida, Lídia, believed the gospel, acreditou no Evangelho, she started supporting Paul in gospel ela ministry. começou a ajudar Paulo no seu ministério. And this church gave everything they had to support him. E esta igreja deu tudo o que tinha para apoiar Paulo. Look around the room a little bit here. Se olhar assim à volta do salão. You've been in existence about 10 years as a church. Nós, como Almost, igreja, yeah. à volta de 10 anos, That's about the same time as the church at Philippi had been supporting Paul. isso é mais ou menos o tempo que a igreja em Filipos estava a apoiar Paulo. And look what he says about this. E olhem o que Paulo diz sobre isso. From the first day Desde o until primeiro now. dia até agora. Could you say that about everybody here? Vocês podiam dizer isso sobre todos aqui? Have there been any people that have come and gone? Será que há pessoas que já foram e voltaram? Sometimes there is, isn't there? Às vezes há. I would hope that you would look around this church 10 years from now Eu espero que vocês olhem à volta desta igreja daqui a 10 anos and you would say, from the first day until now. e vocês digam desde o primeiro dia até agora. We've been united in heart and mind and spirit for the gospel from the first day. Estamos Until unidos now. em coração, mente e espírito desde o primeiro dia até agora. In my country, that doesn't happen too long. No meu país, isso não acontece durante muito tempo. You go to a church Vão a uma igreja and you say, how long you been there? e perguntam há quanto tempo estás aqui? Somebody say, oh, I've been here a couple of years. Estou aqui há alguns anos. I've been here 15 years. Há 15 anos. But they never say, I've been here from the first day I Mas got saved. Nunca until now." dizem, eu estive aqui desde o primeiro dia até agora. They're much more fickle. Muito mais com essa ideia da mudança. They'll go to the church that meets their wants and desires. Inconstante, essa ideia. Eles vão à igreja para que ela cumpra e suplemente as suas vontades. This is an exciting moment for me being here Isto é um momento alegre para mim de estar because, like I aqui. said, from the first day till now was my first work in Brazil. Porque, como eu disse, desde o primeiro dia até agora, foi esse mesmo primeiro passo lá no Brasil. And this is continuing on here in Portugal E tem continuado aqui em Portugal. from the first day till now. Desde o primeiro dia até I agora. hope if I come back, if Pedro allows me to come back, E eu espero que, se eu voltar, e se o Pedro me deixar voltar, after today he may say, no way. talvez depois de hoje ele diga não, mas I hope that we could say from the first day until now, 10 years from now. eu espero poder dizer isso desde o primeiro dia até agora, daqui a 10 anos. But we need to remember this. Mas nós precisamos lembrar disso. Relationships like this are always fragile. Que relações como estas são sempre frágeis. Why do I say this? Por que é que eu digo isto? Look at the way the letter ends. Vamos olhar para a maneira como a carta termina. Chapter 4, verse 1. Capítulo 4, versículo 1. Or actually, verse 2. Versículo 2. I entreat Euodia and Syntyche to agree in the Lord. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Verse 3, you also, true companion, help these women who have labored side by side with me. Versículo 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Two ladies, Duas mulheres, Euodia and Syntyche, Evódia e Sintique, they had labored with Paul in gospel ministry. que trabalhavam com Paulo no ministério. They had worked side by side in gospel ministry, Trabalharam juntas, lado a lado, pelo Evangelho e o ministério do but Evangelho. now something had split them apart. Mas agora algo as tinha dividido. They had lost that
united feeling. Elas perderam esse sentimento unido. There will be moments in the life of your church when you need help maintaining the unity of heart, mind, and stuff that you experience today. Haverá momentos na vida da igreja que será difícil manter esta unidade de espírito, mente e coração. And Paul is actually driving this whole letter to those two people. E, na verdade, Paulo, ele aponta esta carta inteira a estas duas pessoas. So this letter would be good to keep in mind Então, esta carta é boa para manter fresca na mente. for when those hard days come Para quando estes dias difíceis vêm, that might disunite the church. possam desunir ou criar essas diferenças na igreja. But today's a day of joyful gratitude, isn't it? Mas hoje é um dia de ações de graças. You gather felizes. together with one heart and one mind and one spirit. Estamos juntos com uma mente, um coração e um espírito. But this is something to keep in mind. Mas isto é algo para ter em mente. The second thing I want you to see is lasting confidence. E a segunda coisa que eu queria que vocês ouvissem é essa confiança duradoura. Just read verse 6. Ler o versículo 6, chapter 1. Yeah. Capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Go ahead and read all the way through verse 8. I'm sorry. E então, até ao versículo 8. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque eu vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Paul had great confidence that this church would continue on in this mind and spirit. Paulo realmente tinha muita confiança que esta igreja continuaria na unidade de espírito. But his confidence is not because of their unique giftedness. Mas a sua confiança não vinha de presentes ou desses dons dos irmãos de Filipe. Not because of their unique talents or abilities. Não dos seus talentos ou habilidades únicas. Not because of great music, which you guys have. Não por causa de boa música como vocês têm. I came down this morning a half hour early just to listen to the music. Eu desci meia hora antes de começar a reunião para poder ouvir a música. His confidence wasn't because of their great energy. Mas essa confiança de Paulo não era da energia Or que a their igreja tinha, special connections to Roman society. ou as conexões especiais que eles tinham com a sociedade romana. His confidence was in God. A confiança dele estava em Deus Notice it there. And the work God was accomplishing through them. e o trabalho que Deus estava a fazer através deles. I want you to notice four important things about this. Queria que vocês ouvissem estas 4 coisas importantes. The first thing is this. Primeira coisa, God partners with sinful people to advance his gospel throughout the world. Deus faz parcerias com pessoas pecadores para avançar o seu evangelho no mundo. Why does he do that? Por que é que ele faz isso? Because that's all he has. Porque é tudo o que ele tem. All of us are sinful people. Todos nós somos pecadores. He partners with sinful people to advance his gospel. Então ele faz essas parcerias com pessoas pecadoras. That's an amazing thought. Isso é um pensamento But, maravilhoso. but it's also a challenging thought. Mas também é um pensamento desafiante. Because built into partnerships from the outset is a potential for iota and syntyche moments. Porque desde o início, nestas parcerias, parece que há uma tendência para estes momentos de Sintique e Evódia. We need to be aware of that. Nós temos de estar cientes disso. We need to be in prayer about that. Nós temos de orar por isso. We need to commit to God's instructions in this letter to help us avoid it or correct it when it Nós comes. temos de seguir os mandamentos e os preceitos de Deus, como foram descritos nesta carta, para esses momentos, quando eles vierem. Second thing I want you to notice about this. E a segunda coisa que eu queria que vocês ouvissem We sobre isto. partner with others in the gospel because God partners with us through the gospel. Nós criamos parcerias com outros no Evangelho, porque Deus, Ele faz parcerias conosco através do Evangelho. God's purpose isn't for his church to be isolated groups of believers around the world. O propósito de Deus não é que as igrejas sejam grupos de cristãos isolados, espalhados pelo mundo. He partners with us, Ele faz parcerias connosco, not because of strength in numbers, não por causa de força nos números, but because that's what the gospel is about. God working with his people and through his people. mas porque é isso que é a mensagem do Evangelho. É Deus a trabalhar através do seu povo, com o seu povo.
We partner with others because God partners with us. Nós criamos parcerias com outros porque Deus faz parcerias connosco. The third thing I want you to notice, Terceira coisa que eu queria que vocês Is God's- notassem God intends gospel partnerships to last. é que Deus, Ele quer que essa comunhão e cooperação no Evangelho seja duradoura. I used to joke with them in Brazil. Eu gosto de brincar com eles lá no Brasil. So you can't get rid of me now É que vocês agora já não se livram de mim. because God doesn't intend for you to get rid of me. Porque Deus não quer que vocês se livrem de mim. Look at what he says here. Look at the periods of time. Então, vejam aqui o que Ele diz. From the first day until now, Desde o primeiro dia até agora, that's the length of gospel partnership. isso é a duração And then destas parcerias. Look at the end of verse 6. E vejam o final do versículo 6. He will bring to completion at the day of Christ Jesus. Olhar para o versículo 6, ele diz que vos há de completá-la, essa obra, até ao dia de Cristo Jesus. Think about that. Pensem nisso. Unless Jesus returned in this church's lifetime, that would last after they're dead. Então, só se Cristo voltasse durante a vida desta igreja, isto seria suposto ser duradouro até estarem todos mortos. Unless Jesus returns in our lifetime. Se Cristo não voltar durante a nossa vida, The ministry that God begins today, o ministério que Deus começa hoje, he wants to last beyond us. Ele quer que dure depois de nós. This is more important to me the older I get. Isto é mais importante para mim, cada vez mais velho que eu vou ficando. When I was a young man, there was always a new day. Quando eu era jovem, havia sempre um dia novo. The older I get, the time frame seems to be shrinking. Parece que quanto mais velho eu fico, mais essa longevidade começa a encolher. My father died at 92. Meu pai morreu com 92 anos. I'm thinking, oh, that's only about 20 years now. Oi, eu começo a pensar isso, só faltam 20 anos. If we want ministry to go beyond us, Se nós queremos que o ministério vá além de nós, not only temporally, but geographically, não só em termos cronológicos, mas também geograficamente, partnership is what is key. cooperação é o que é importante. And I think it's one of the reasons why Paul was so joyful. He knew that this would keep on going when he was sitting in a prison cell. E eu acredito que isto é uma das razões porque Paulo era tão alegre, porque ele, ao sentar-se lá naquela prisão em Roma, ele via isto. So God wants the time frame to keep on going Então- in our ministries, doesn't he? Deus quer que esse olhar para o futuro continue no ministério. Fourth thing to remember here. Então, a quarta coisa para lembrar. Gospel partnerships help keep our ministry in perspective. Esta cooperação no Evangelho ajuda-nos a manter o nosso ministério dentro da perspectiva. When we work in partnership, Quando nós trabalhamos em cooperação, we begin to realize this. nós começamos a olhar e ver isto. It's God's work, not ours. É o trabalho de Deus, não o nosso. It's not our work for God. Não é o nosso trabalho para Deus, It's God's work through us. é o trabalho de Deus através de nós. And it's His work, not mine. E é o trabalho dele, não o meu. I wonder if you have ever considered what it meant for Paul to express this confidence to this church. Eu gostaria que vocês pensassem, se já pensaram, no quanto significante é Paulo ter esta confiança e transmiti-la a esta igreja. He didn't say the same thing to the church down the road called Ephesus. Ele não disse a mesma coisa à igreja, um pouquinho basta, assim, continuando na rua, podemos dizer de Éfeso. That was a church with an established group of elders that Paul personally discipled. Era uma igreja, Éfeso, que tinha um grupo de líderes que Paulo discipulou. It was a strong church. Era uma igreja forte. Paul spent 3 years teaching, discipling, and training the leadership team. Paulo dedicou 3 anos para treinar e discipular esta equipa de líderes. He personally affirmed each man. Ele firmou cada um dos homens e ordenou-os. He believed that the Word of God could keep them on track. Ele acreditava que a palavra de Deus os podia manter no caminho. Still, he didn't express this confidence about the work of God lasting in that church. E mesmo assim ele não mostrou esta confiança do trabalho de Deus a continuar nessa igreja. In fact, he expressed the opposite. Na verdade, ele expressou o contrário. Remember when he met with the elders in Acts 20? Lembram-se quando ele se encontrou com esses líderes em Atos capítulo 20? And he told them, Ele disse-lhes: I know after my departure, fierce wolves will come in among you.
Ele disse: eu sei que depois da minha saída, lobos vorazes virão atrás de vocês not sparing the flock, e não vão proteger o rebanho. and that from among yourselves men will arise speaking perverse things to draw people away to themselves. E dentro de vós, homens vão dizer coisas distorcidas para tentar tirar as pessoas do meio de vós. Paul was saying this to his friends. E Paulo estava a dizer isso aos seus amigos. It seems some of the elders at Ephesus saw gospel ministry as their own. Parece que alguns destes líderes em Éfeso viam o ministério do Evangelho como o seu próprio ministério. And Paul knew that would lead to them drawing people to themselves. E Paulo via isto como uma possível maneira deles puxarem as pessoas para si. The church at Philippi had a proper view of gospel ministry. A igreja em Filipos They tinha part- uma vista real e They partnered with Paul in proclamation of the gospel. eles tinham uma parceria com Paulo para proclamar o Evangelho. They partnered with Paul in his defense of the gospel. Eles tinham esta cooperação com Paulo a defender o Evangelho. They stood with him in the gospel when so many others were defecting from the gospel and deserting him. Eles continuaram com Paulo no Evangelho, mesmo quando outros estavam a fugir e a separar-se de Paulo. Their partnership was expressed here in this letter through a simple gift. Esta parceria é mostrada aqui no Evangelho através de um dom. A simple man in their congregation named Epaphroditus. Um homem simples na congregação chamado Epafrodito. Epaphroditus didn't even do much for Paul when he got to Rome because he got sick. Epafrodito não fez muito por Paulo quando chegou a Roma porque ele ficou doente. But that gift expressed more than you could imagine. Mas esse presente, esse dom, expressou mais do que vocês podem imaginar. It expressed their heart and mind to keep God's work of the gospel going. Ele expressava essa vontade, esse pensamento de manter o trabalho e o ministério de Deus. No wonder Paul held this church so close to his heart. Não nos admira que Paulo realmente amava e mantinha esta igreja perto No do wonder seu he coração. longed for them to be with them once again. Não admira que Paulo gostaria de estar perto e com eles mais uma vez. No wonder he had such a lasting confidence of what God would do through them. Não admira que ele tinha esta confiança daquilo que Deus iria fazer através deles. So joyful gratitude, lasting confidence. One more thing. Então, temos esta... Loving discernment. what was the first one? Joyful gratitude, Então, esta gratidão alegre, lasting confidence, a confiança duradoura and loving discernment. e agora este discernimento amoroso. Read verses 9 through 11. Vamos ler os versículos 9 até 11. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. The church always needs believers with discerning ears. A igreja sempre precisa de crentes com estes ouvidos discernidos, ou que podem There's discernir. always going to be false doctrine. Sempre vai haver doutrinas falsas. That's what was happening with the Jews of the circumcision party, Isto era o que estava a acontecer com os judeus desta parte da circuncisão. and that's what the last part of this prayer is about. E é isso, esta oração, a última parte, é sobre isso que fala. He wants this church to grow in their ability to discern the true gospel from the false gospel. Ele queria que esta igreja crescesse na sua habilidade de conseguir discernir o verdadeiro do falso He evangelho. says it this way, that you may approve what is excellent. E ele diz desta maneira, que vocês consigam aprovar o que é excelente. O que The é word bom. of proving comes from the metal industry. Esta palavra aprovar vem da indústria metalúrgica, Where they would stick a rock under a fire and melt it down, em que eles punham uma pedra debaixo do fogo e ela queimava e derretia, and all the dross would rise to the top so they could get it off, and you'd be left with pure gold or pure silver. e toda a impuridade ou impureza que havia dentro do ouro ou da prata subia e eles podiam tirar. That's what proving is in this context. E isso é o aprovar. And it's putting someone's teaching through the fire of discernment to see if it comes out as the true gospel. Então é pôr esse ensino debaixo do fogo do Evangelho para ver se o que sai realmente é puro. And the church that does that actually is a church that ends up remaining pure and blameless, filled with the fruit of righteousness. E uma igreja que faz isso é uma igreja que termina sendo pura e sem mácula,
e neste fruto da this justiça. righteousness that comes through Jesus. Esta justiça que vem de Jesus. Now, there's a lot we could say about this, Então há muito que nós podemos dizer sobre isto. but if we consider these circumstances which drove Paul to write this letter, Mas se nós pensarmos nas circunstâncias que trouxeram Paulo a escrever esta carta, we can understand why he's saying it. nós podemos perceber porque é que ele está a dizer isto. Paul is in prison not because of the Romans, Paulo está na prisão não por causa dos romanos, not because of the Roman government, não por causa do governo romano, not because of Gentile heresies, não por causa das heresias dos gentios, but for the Jews that wanted to bring the Gentiles underneath the old covenant. mas por causa dos judeus que queriam trazer os gentios para debaixo da velha aliança. He believed that teaching distorted the gospel. I do too. Ele acreditava que esse ensino distorcia o evangelho, e eu também acredito. He believed that Jesus is the source of our Ele righteousness. acreditava que Jesus é a fonte da Not justiça. keeping the law of Moses, that never worked. Não seguir a lei de Moisés, que nunca funcionou. He believed that when Gentiles came to Christ, they should not be shackled to the law of Moses or any other custom of the Jews. Ele acreditava que quando os gentios viessem a Cristo, eles não deviam estar presos por essa lei dos judeus. And Paul was very strong on this. Read Galatians sometimes to see how he talks about E it. Paulo era muito forte quando ele mencionava isto. Então leiam Gálatas e vejam como ele fala sobre isto. In fact, look at chapter 3. He calls these people dogs. E vejam no capítulo 13, eles chamam-os de cães. And so you know what he thinks about it. Então vocês sabem o que ele pensava disto. But not every believer agreed with Paul. Mas nem todos os crentes concordavam com If you go Paulo. back to Acts 21, you see that thousands of believers think he's wrong. Se voltarem a Atos 21, vocês veem que milhares de crentes And achavam que ele estava they errado. erupted violently when he stepped into their city. E eles violentemente reagiram quando ele entrou na cidade deles. And he doesn't want this church, who had been faithful in their partnership for the gospel, to believe that lie or be persuaded by it. E ele não quer que esta igreja, que estava firme no Evangelho, fosse persuadida e desencaminhada por estas mentiras. So he prays for their discernment to grow. Então ele ora pelo seu discernimento para crescer. But I want you to see where he starts. Mas eu quero que vocês vejam onde ele começa. You know, how would you help somebody discern if their gospel is different? Como é que nós podemos ajudar alguém a discernir se o Evangelho está fora? Look back at verse 9. Vamos olhar para o versículo 9. I find his starting point very surprising. Eu surpreendo-me por este ponto inicial, este ponto de início. He begins with love. Ele começa com amor. He begins with love. Ele começa com amor. I pray that your love may abound still more and more. Eu oro para que o vosso amor aumente mais e mais. I got to tell you, that wouldn't be my starting point. Eu tenho de admitir que esse não seria o meu ponto de princípio. If I was sitting in prison because others were distorting the gospel, Se eu estivesse sentado na prisão porque outros estão a distorcer o Evangelho, if I heard that some were preaching the gospel trying to make it worse for me, se eu ouvisse que outros estão a pregar o Evangelho tentando tornar o pior para mim, truth would have led my every thought. verdade teria liderado os meus pensamentos, Truth would have led my every reaction. verdade teria liderado as minhas ações Truth would have been my every word. e verdade seria a minha primeira palavra. But Paul led with love. Mas Paulo, ele liderava And he com amor. encourages the church to lead with love. Ele encoraja a igreja a liderar também com amor. Isn't that amazing? Não é maravilhoso? I mean, look at the next paragraph with me. Read verses 12 through 18. Vamos olhar para o próximo parágrafo, ver versículos de 12 a 18. 18. 18, yeah. 18 through 12 through 18. 12 through 18, yeah. 12 a 18. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido de defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando-os suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei.
Has Paul's last sentence ever puzzled you? Será que esta última frase de Paulo alguma vez vos baralhou? I got to tell you how I react to his last sentence. Eu vou-vos dizer como é que eu reajo a esta frase. My insides go, As minhas entranhas fazem... They just do. I don't know. É assim a minha reação, não sei porquê. And I figured it out E depois percebi, because I would have led with truth, porque eu teria ido com a verdade, but Paul led with love. mas Paulo foi com amor. And look where he got. E vejam onde é que ele chegou. Whether in pretense or truth, Christ is being proclaimed, and in this I rejoice. Seja por pretexto, seja por verdade, o Evangelho de Cristo está a ser pregado e eu alegro-me nisso. He had love for Christ. Ele tinha amor por Cristo, He had love for the gospel. ele tinha amor pelo Evangelho, He had love for lost. ele tinha um amor pelos His perdidos. love for the lost was more important than his personal feelings. O amor dele pelos perdidos era mais importante do que os seus sentimentos And pessoais. watch this. Love led his heart to discern the righteous reaction to their wrong motives. Então, vejam isto. O seu amor levou... His Uh, love? Love led his heart to discern the righteous reaction to their wrong motives. Então, o amor liderou e lidou o seu pensamento para discernir a reação justa dos seus motivos errados. I'd like to suggest that it's the same for us. Eu queria sugerir o mesmo para nós. If we lead with truth on issues that might divide us, Se nós vamos em frente com a verdade em estes tópicos que nos podem dividir, we'll only end up more divided. muitas vezes nós vamos ficar cada vez mais divididos. And we'll never see partnerships flourish. E não vamos ver Sim, estas verdade. parcerias e estas cooperações a continuar a crescer no Evangelho. How important is this part of Paul's prayer for us? Quão importante é esta parte da oração de Paulo por nós? I think nothing could be more important. Eu não acho que haja nada mais importante. Why? Porquê? Because no matter how strong the partnership is today, Porque não importa o quão forte esta cooperação seja hoje, they're still fragile. ela continua a ser frágil. There's still Yodi and Syntyche living in the room. E há sempre estas Evódias e Síntiques a viver nas nossas salas. There's still issues that could divide our Há hearts. sempre tópicos que podem dividir os nossos corações. We need God's help with partnerships, Nós precisamos da ajuda de Deus nestas parcerias e cooperação. and God will help us. E Deus vai nos ajudar. I'm as confident of that as Paul was. Estou tão certo e tão confiante disto como Paulo estava. Why am I that confident? Por que é que eu estou tão certo? Because God's a partnering God. Porque Deus é um Deus parceiro. He partners with us. Ele faz in the parcerias gospel. connosco no Evangelho. And I'm thankful for all of you. E eu estou grato por todos vocês. I'm thankful for all of you as much as Paul was thankful for the church of Philippi. Eu estou grato por todos vós, tanto como Paulo era grato pela igreja em And Filipe. that's why I'd like to commit myself, have you commit yourself in all of your gospel ministry to the same thoughts that Paul has here. E é por isso que eu gostava de me deixar a mim e também a vocês que nós nos deixemos e deixemos que o amor seja essa liderança. Que, To lead with love in all of our Bible teaching, que lideremos com amor em toda a nosso ensino da in Bíblia. all of our group discussions, Em todas as nossas discussões em grupo. in all of our doctrinal differences. Todas as nossas diferenças doutrinárias. Prove ourselves to be trustworthy and caring by leading in love when we need discernment. Mostrar-nos dignos de confiança e amorosos, cuidadosos, liderando pelo amor. Leading in love so that they might see Christ in us. Liderando pelo amor para que eles vejam Cristo em nós. Amen? Amém? Amen. Let's pray. Amém. Vamos orar. Father, we thank you for this prayer of Paul's. Pai, nós agradecemos por esta oração de Paulo. I pray that it would be the prayer of our heart constantly. Eu peço, Senhor, que esta seja a nossa oração no nosso coração constantemente. I pray that the partnership that I've seen grow over the years from the small group in São Paulo would continue to flourish. Eu peço que esta parceria, esta cooperação que começou num grupo tão pequeno lá em São Paulo, continue a crescer. I pray that it would flourish throughout Portugal. Eu peço que floresça em todo Portugal. And I pray that it would continue to flourish beyond Portugal. Eu peço que continue a crescer
adiante de Portugal, to other parts of the world para outras partes do mundo, where your gospel needs to be heard, onde o teu evangelho precisa de ser ouvido, where we need to be discerning about the true gospel. onde nós precisamos de saber discernir do verdadeiro evangelho. Help us lead with love. Ajuda-nos a liderar com amor. Help us always remember that it's your work, that you're partnering with us. E ajuda-nos sempre a lembrar que é o teu trabalho e tu fazes parcerias connosco. And help us find the joy that comes from partnering a gospel E ministry. ajuda-nos a encontrar esta alegria que vem da cooperação no teu evangelho. I pray this in your son's name. E Amen. eu oro isto no nome do teu filho. Amém. Thanks.